arrepiantes histórias verdadeiras de horror que acontecem sozinho à noite, mistérios revelados. Liz, uma jovem de 22 anos, sentou-se na sala de sua casa, olhos vidrados no relógio que marcava as 2 da manhã. A favela, sempre vibrante, agora parecia um deserto. Sua avó tinha saído para trabalhar, deixando-a sozinha. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Todo aquele silêncio a deixou inquieta. O coração dela acelerou quando começou a ouvir ruídos estranhos advindos do quintal. Eram ecos distantes, arrastados, como se algo ou alguém estivesse se esgueirando na noite. As risadas e conversas que antes preenchiam o ar haviam desaparecido, engolidas por uma sombra que se instalava no local. E então, em um instante, um grito abafado cortou a quietude. Liz se levantou, estendeu a mão trêmula em direção à janela, e espiou para fora, com o medo a corroendo por dentro. Ali, sob a luz da lua, ela viu uma figura encapuzada, a silhueta distorcida, rindo. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era apenas outra noite na favela. Algo estava profundamente errado e ela precisava descobrir o que. O que estava acontecendo com o tio Carlos? As vozes da comunidade sussurravam seu nome, associando-o a uma série de desaparecimentos que enlouqueciam a paz daquele lugar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela imagem do velho Carlos, sempre gentil, desvanecendo-se em seu passado obscuro, assombrava sua mente. Liz agarrou a lanterna, o coração pulsando como se quisesse sair do peito. Ela não se importava mais com o que poderia acontecer. A curiosidade se transformou em coragem, e ela decidiu que encararia aquela escuridão. Ao abrir a porta do quintal, sentiu uma brisa fria que a envolveu como uma mão gélida. Uma sensação de que estava sendo observada. O que estava além da porta não era mais familiar. Pisos encardidos de terra e o perfume intenso de medo dominavam a cena. O silêncio se tornava ensurdecedor. As risadas sinistras e os sussurros se intensificavam. Será que havia mais pessoas ali? Ou seria apenas sua mente, enredada em fantasias assustadoras? Enquanto explorava cada canto do quintal, encontrou um baú, coberto de poeira e cobras. Dentro, uma foto enferrujada de sua avó jovem com Carlos saltou aos olhos. As expressões dos dois pareciam em sintonia, mas algo em seus olhares denunciava um segredo. O que aqueles dois sabiam e que ninguém mais ousava comentar? O medo agora se transformava em terror genuíno. De repente, um barulho estrondoso ecoou atrás dela. O que era? Liz virou-se, a lanterna tremendo em suas mãos. Então viu uma sombra se movendo entre as árvores, um vulto rastejante. O coração dela disparou, a adrenalina disparando em seu corpo. Com cada passo, a tensão crescia e, a qualquer momento, aquilo poderia se revelar o terror que estava aguardando para se manifestar. Liz não sabia o que estava prestes a enfrentar, mas sabia de uma coisa: a verdadeira ameaça estava mais próxima do que imaginava. O que realmente estava à espreita na calada daquela noite? Liz engoliu em seco, seus sentidos em alerta máximo, enquanto a figura sinistra entre as árvores parecia se aproximar. O som de galhos se quebrando sob uma pressão invisível ecoava pela noite, como se a própria escuridão estivesse inclinada a revelar seus segredos. Com os olhos arregalados e a lanterna quase tremendo de suas mãos, ela fez um esforço consciente para não se deixar dominar pelo pânico. Quem está aí? A voz dela soou trêmula, mas era tudo o que restava. O silêncio que respondeu à sua pergunta foi mais aterrador do que qualquer grito. A sombra parou, e um frio gélido percorreu a espinha de Liz, como se a própria brisa estivesse rindo dela. Então, ela se lembrou da foto que tinha visto no baú. Seus pensamentos a levaram a um ponto de desespero. Carlos! Ela sussurrou,
a memória do tio preenchendo sua mente com visões de sua bondade e o contraste com a imagem distorcida da figura encapuzada. Poderia ele estar envolvido nisso? A dúvida fazia tremer. De repente, a sombra se movia mais rápido, um movimento repentino que fez o coração de Liz disparar. A lanterna iluminou um rosto. Mas não era um rosto qualquer, era Carlos. Os olhos dele, que um dia brilharam com amor e carinho, agora estavam insensíveis, vazios, como se uma escuridão absoluta tomasse conta. Liz, ele murmurou, a voz baixa e letárgica. Você não deveria estar aqui. Uma onda de desespero inundou Liz. Tio! O que aconteceu com você? As palavras saíram apressadas, misturadas com o som do próprio batimento cardíaco. Você não entende, Carlos gaguejavam. Eles estão vindo por você. Eles querem você como quiseram os outros. Ele estendeu a mão, mas havia algo de errado, como se a própria sombra ao redor dele estivesse consumindo sua essência. Liz hesitou. O vulto enigmático ao fundo se movia de um jeito a totalmente desvirtuar o que deveria ser uma figura familiar. O que você quer dizer? Ela gritou, seu medo se transformando em raiva, batendo os pés na terra. Diga logo! Nesse instante, um riso abafado e sinistro interveio. Era a figura encapuzada, agora mais próxima, revelando um sorriso que não fazia sentido. A eterna espera por alguém especial, sussurrou, enquanto um halo sombrio emanava dela, como se a própria noite estivesse se contorcendo em risadas. Liz percebeu que não estava mais sozinha. Outros rostos começaram a emergir das sombras, pálidos e consumidos pela escuridão. Eram pessoas da favela, conhecidos que haviam desaparecido. Todos com olhares fixos e vazios, como se a vida tivesse sido drenada deles. Liz retrocedeu. O horror em seu rosto refletido na luz da lanterna. A realidade pesou sobre ela como um manto escuro, apanhando-a de surpresa. Isso não pode ser verdade! Liz gritou, mas a risada ecoou mais forte, cortando o ar. Carlão nunca saiu. Nunca esteve longe. Ele sempre esteve aqui. As vozes murmuravam, e Liz fez uma conexão. Seus instintos gritaram para que ela recuasse, mas algo a manteve ali, cravada ao chão. Desesperada, Liz olhou para Carlos, buscando uma resposta, mas o olhar dele se perdeu, como se sua alma estivesse em outro lugar. O que ele havia se tornado? E quando ela pensou em correr, um dos rostos pálidos avançou, seus braços longos e magros estendidos na direção dela. A escuridão se concentrou, como se a mesma estivesse à procura de um novo corpo para habitar. Liz, fuja! Carlos ordenou, mas sua voz estava distorcida, como um eco de um mundo distante. Sem perceber, Liz tinha apenas mais uma chance. Ela começou a correr, mas o peso da noite parecia puxá-la de volta, as risadas se transformando em gritos estridentes, clamando por sua presença. O último olhar de Carlos a congelou, enquanto ela se afastava. Ele sabia que não poderia ajudá-la, que havia algo que ele havia perdido, que sua história com a sombra não terminara. O que a aguardava lá fora, e antes que Liz pudesse encontrar abrigo, um som mais forte cortou o silêncio, um sussurro profundo preenchendo o ar, que a desafiava. Você não pode escapar dela. Encontrou a verdadeira porta. Liz se perguntou o que poderia ser aquele portão e, ao olhar para trás, viu as figuras se aproximando mais rápido, como se estivessem em busca de um novo lar. O terror a envolvia, mas o que significava aquela porta realmente? O que ela traria? A única certeza era que a noite ainda reservava suas surpresas, e, assim, Liz correu, mas um pensamento atormentava sua mente. Onde estará sua avó agora? Liz não parou de correr. Cada passo ecoava com o som de seu coração disparado, enquanto a escuridão parecia engoli-la mais a cada instante. As árvores ao seu redor se tornavam sombras dançantes, criando formas grotescas, como se estivessem zombando de sua agonia. Ela não sabia para onde ia, só que precisava se afastar daquele pavor. O sussurro que a perseguia era incessante. Liz, você encontrou a verdadeira porta. A voz baixa e sedutora parecia enredá-la em um transe terrível, quase fazendo-a se perguntar se deveria, de fato, parar e ouvir. Mas a imagem do olhar vazio do tio Carlos a empurrava cada vez mais para frente. Ele não era mais ele,
uma versão distorcida dele mesmo a abominava. Liz precisava afiar distantes das sombras. O chão estava úmido e lamacento, suas botas escorregavam, mas ela lutava contra a gravidade da noite. Não havia lógica ali, apenas uma luta pela sobrevivência. Em meio à corrida frenética, encontrou uma pequena clareira. A luz da lanterna balançou, e, no centro, havia algo que quase fez seu coração parar, uma porta antiga, encostada em uma árvore. A madeira estava gasta e coberta de musgo, como se houvesse estado ali por décadas, em um mundo paralelo. O que é isso? Liz pensou, hesitando. A imagem daquela porta parecia um paradoxo, uma promessa de fuga ou um convite para o abismo. Ela se aproximou, atraída por uma força invisível. As sombras atrás dela ficaram paradas, observando em um silêncio que aumentava o terror. Sem ter consciência do que estava fazendo, Liz estendeu a mão e tocou a superfície da porta. Estava fria como o metal de um necrotério, mas uma espécie de calor a envolveu, como se estivesse sendo acolhida. O sussurro agora era um coro de vozes, entrelaçadas em promessas e advertências. Entre as vozes chamavam. Um impulso a empurrou a dar um passo à frente, mas ela parou, lembrando da avó. Onde está você? Um grito silencioso doloroso ecoou em sua mente. Ela não poderia simplesmente sair. E se ao abrir aquela porta, o que restasse do mundo que conhecia fosse tomado por algo ainda pior? Os rostos amedrontadores começaram a se agitar novamente. Os conhecidos, agora quase invisíveis, imploravam, não fique aí, Liz. Entre. A expressão apática de Carlos ainda permanecia na memória, como um feitiço da dor. Uma onda de determinação tomou conta dela. Mandou embora as dúvidas. Por mais que quisesse correr, precisava da verdade. A verdade sobre a avó, sobre Carlos, e o que realmente acontecia em meio àquelas sombras. Ela girou a maçaneta, sentindo o metal gélido sussurrar promessas. A porta se abriu lentamente, um rangido sutil quebrando a noite, e uma luz inusitada emanou de dentro dela. Era um brilho pálido, ao mesmo tempo convidativo e aterrorizante. O que estava lá dentro? O que Liz encontraria além daquela entrada misteriosa? Diante dela, a luz parecia pulsar, como um coração batendo ao ritmo de suas ansiedades. A coragem a consumia de uma maneira estranha. O que ela era capaz de perder se decidisse entrar? Uma última olhada para trás, os rostos se tornaram um borrão, mas o complicado amor que ainda sentia por sua família a puxava para frente. Liz respirou fundo e, com um gesto decidido, atravessou a porta. A escuridão do lado de fora e a luz ofuscante dentro pareciam combater-se em um duelo eterno. E, à medida que ela cruzava o limiar, uma sensação de frio extremo tomou conta. Você não deveria ter vindo aqui, disse uma voz conhecida, quase como a de Carlos, mas distorcida pelo eco da escuridão. Liz sentiu o coração parar. A porta se fechou atrás dela, e a luz se apagou. O que a aguardava neste novo mundo? Uma escolha que mudaria tudo estava prestes a ser feita, e a linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais tênue. Quem estaria lhe esperando do outro lado? A escuridão envolveu Liz como um manto pesado, e o silêncio a cercou. Não havia mais aquele sussurro convincente, tudo estava parado, impenetrável. O frio que a envolvia vinha de dentro, como se seu próprio medo a gelasse por completo. Uma sensação angustiante de desamparo a dominava. Ela piscou os olhos, tentando adaptar-se à escuridão, mas não havia nada para ver, apenas sombras que se moviam ao seu redor, como se respirassem. Um leve som de passos ecoou, seguido por um ranger que parecia vir de algum lugar distante. O coração acelerado de Liz retumbava em seus ouvidos, e a ideia de recuar parecia, de repente, mais atraente. Carlos. Ela chamou, a voz tremendo como uma folha ao vento. A única resposta foi o frio cortante, uma lembrança da solidão que a aguardava. O silêncio se estendia, mas um arrepio percorreu seu corpo enquanto um movimento à sua direita capturou sua atenção. Uma figura emergiu da penumbra, vestindo um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor, desenhando contornos horripilantes. O rosto estava oculto, mas Liz podia sentir os olhos da entidade sobre ela, perfurantes e implacáveis. A respiração da criatura era um sussurro do além, misturando-se aos ecos de seu próprio terror.
Você, que atravessou a porta, a voz murmurou, uma mistura de dor e zombaria. Bem-vinda ao que você realmente é. Lee sentiu náusea, suas pernas fraquejaram, mas um lampejo de revolta a manteve de pé. O que você quer de mim? As palavras foram mais um grito do que uma pergunta, dançando entre medo e indignação. A figura se aproximou, e com isso, uma onda de visões distorcidas inundou a mente de Liz. Lembranças da avó, risos perdidos e o olhar de Carlos, tudo se mesclando em uma tapeçaria macabra. A verdade que você procura está mais próxima do que imagina. Você tem o poder de escolher sua própria realidade ou enfrentá-la. As palavras da entidade ecoaram em sua cabeça, como uma música de ninar que se transforma em um pesadelo. O chão sob seus pés começou a vibrar, e a escuridão se desfez em flashes de imagens, sombras cortando o ar, rostos familiares perdidos em atos macabros. Os olhos dos que amava se tornaram janelas para um abismo, implorando e condenando ao mesmo tempo. Você não pode escapar de quem realmente é, Liz. A voz selou o destino, e Liz a reconhecia. Era a voz de Carlos, distorcida pela dor. Você deve escolher, e a escolha não será fácil. Uma luz começou a brilhar à sua frente, pulsando em um ritmo frenético, como se marcasse um tempo que ela não tinha. Liz percebeu que a figura estava desaparecendo, mas a sensação de urgência aumentava. Cada pulsar da luz parecia puxá-la para uma decisão, uma resposta que ainda não estava pronta para dar. Ela avançou, as sombras chorando em torno dela, implorando por sua atenção. Será que estava prestes a encontrar a verdade que todos diziam ter? E se essa verdade lhe custasse mais do que estava disposta a perder? Antes que pudesse responder a essas perguntas, a luz a encheu, e Liz viu uma imagem refletida nela, o rosto da avó, com um sorriso que misturava amor e uma tristeza profunda. Liz, é você que deve decidir. Não ceda ao medo. A imagem começou a se desfazer, enquanto a escuridão se aglomerava atrás dela, criando ecos do que poderia ser uma prisão eterna. Mas quem teria a chave? E qual seria o preço a pagar? Com um último olhar para o brilho, Liz sentiu uma fração de esperança se formar, entrelaçada com um terror crescente. Uma escolha moldaria seu destino, mas ela estava disposta a arriscar tudo para descobrir a verdade. O que realmente aguardava por ela além daquela luz? Era uma dúvida que transformava sua curiosidade em desespero. O futuro se afigurava cada vez mais opressivo, e a escolha, cada vez mais próxima. Liz não conseguia desviar o olhar da luz pulsante que se tornava cada vez mais intensa, quase hipnótica. Enquanto a imagem de sua avó se desvanecia, uma blusa branca e esvoaçante parecia flutuar na brisa fria, envolvendo seu peito em um aperto de saudade. Era como se a presença dela não estivesse completamente perdida, mas presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. A urgência a puxava, como um imã invisível. Não ceda ao medo. As palavras ressoavam em sua mente, como um mantra. Mas o medo, de alguma forma, a envolvia mais do que a escuridão. Afinal, as visões ainda a assombravam. Quase podia ouvir os sussurros das sombras de seus entes queridos, suplicando para que ela não se aproximasse da luz. A indecisão paralisou seus movimentos. Então, algo mudou. Os ecos se intensificaram, um lamento coletivo que reverberava em seu peito, trazendo à tona uma verdade horrenda que Liz não queria reconhecer. As sombras dançavam mais perto, invadindo a luz com mãos gélidas, tentadoras. Era uma promessa de segurança, uma fuga do que a aguardava. Liz, você não pode ir! Um grito atravessou a escuridão. Era a voz de Carlos, se misturando àquelas lembranças e obrigando-a a reavaliar sua decisão. O desespero pintou seu coração. Na mente dela, era como se o próprio tempo tivesse parado, com as sombras e a luz em um embate eterno. Finalmente, tomou coragem. Com um movimento firme, Liz avançou em direção à luz. Assim que a tocou, uma onda de calor a envolveu, como o abraço apertado de sua avó. Mas em segundos, esse calor se transformou em fogo, consumindo-a por dentro. É isso que realmente significa escolher? O que ela deveria aceitar? Então, ela viu visões de um passado oculto, eventos que a vida e o tempo tentaram apagar. Viu seu avô, sentado na mesma cadeira em que sempre a contava histórias, mas o sorriso agora era distorcido. O homem estava mergulhado em sombras, e a sala ao redor dele se desfez em fragmentos.
Um riso macabro ecoou. A mesma cadeira, o mesmo lugar, mas agora com uma aura de destruição. Você fez o que tinha que fazer, mas não se esqueça que a verdade doa. Liz, a voz de Carlos ecoava de novo, agora mais clara, como um eco de uma sala vazia. A luz na qual ela estava mergulhada ofuscou a escuridão, mas um burburinho crescia ao seu redor. Cobras serpenteavam entre os espaços entre os raios de luz, criando um contraste grotesco. O tempo estava se esgotando e a escolha que antes parecia tão simples se tornava apertada, quase sufocante. Não olhe para trás, Liz. Lute. O grito de Carlos estava mais próximo, mas era como se estivesse sendo sufocado. Dentro dela, uma tempestade começava a se erguer, e o instinto de sobrevivência lutava contra uma nova onda de abandono. Ao hesitar, o chão sob seus pés tremeu. As sombras gritaram, formando uma dança macabra enquanto tentavam puxá-la de volta para a escuridão que ela temia. E no olho da tempestade, uma ideia reluziu. A escolha não era apenas sobre avançar ou recuar, mas sobre entender o que cada passo significava. Liz olhou para a luz, que agora pulsava em cores vibrantes. Com um último esforço, ergueu uma mão, como se estivesse disposta a encontrar a verdade. Mas, ao fazer isso, algo saiu de dentro da luz. Um braço, uma mão espectral que parecia querer agarrá-la, puxá-la. Liz, as vozes de sua avó e de Carlos se misturaram, criando um chamado quase hipnótico. E, naquela fração de segundo, a luz ficou opaca, revelando uma sombra mais grotesca que tinha se escondido atrás de tudo. Uma versão distorcida de si mesma, com olhos vazios e um sorriso cruel, aguardava por ela, como se estivesse lá o tempo todo. Você realmente acha que pode escapar de mim? O pânico a dominou ao se dar conta de que, na sua realidade, uma escolha a levaria a outra verdade obscura. E a pergunta que se formou em seu peito era a mais cruel de todas: quem era a verdadeira Liz, e o que ela realmente estava pronta para enfrentar? Liz sentiu o chão sob seus pés se fragmentar em desespero. Um frio cortante tinha tomado conta de seu corpo, e a versão distorcida de si mesma, com aquele sorriso cruel, parecia avançar, dilatando a sombra que engolia tudo ao redor. Cada pulsar da luz agora era um eco da sua própria agonia, revelando traços de quem ela era e de quem poderia se tornar. Você não pode me ter! Gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao rugido agourento das sombras. As lembranças começaram a fluir novamente, como um rio de mágoa. Viu seus pais, jovens e felizes, mas com um véu de tristeza que sempre a perseguiu. E em cada saída que não aconteceu, em cada palavra não dita, Liz se sentiu sufocar mais profundo nas garras daquela presença distorcida. Preciso lutar, pensou, cada músculo em seu corpo implorando, mas a terrível verdade a paralisava. E se eu não for forte o suficiente? Ela viu uma luz que não a tinha chamado, mas que poderia salvá-la. Um vislumbre de esperança. Entretanto, não era a luz que deveria se agarrar, mas a verdade que conhecia e que temia, a verdade sobre sua família, sobre os segredos que guardava. A versão distorcida dela mesma se aproximava, com um olhar bem familiar, sugerindo que ela conhecia a verdade mais do que imaginava. Você não a esconde mais, Liz. A sombra soou como sua própria voz, uma prisão de destruição e anseio. Eu sou suas fraquezas, seus medos. Cada escolha sua só alimenta o que você teme. Sem entender, Liz sentia seu coração disparar, tomando o controle sobre sua mente turva. O eco do riso cruel a rodeava, mas algo estava mudando. A luz agora encapsulava não apenas sua dor, mas a possibilidade de rompê-la. Com um grito desesperado, Liz avançou, não em fuga, mas em combate. Ela se viu cercada por uma espécie de globo brilhante, isolando-a da escuridão. Não sou você! Gritou, sua voz ecoando com poder. Uma onda de calor esmagador começou a emanar dela, uma força que poderia dissipar a sombra. A presença distorcida hesitou, desmoronando em pequenos fragmentos escuros. Liz sabia que a luta estava longe de acabar. O painel da luz que a cercava começou a oscilar, e rugidos de raiva se intensificaram ao seu redor. Todos os horrores que ela havia sufocado estavam ganhando vida. Ela se lembrou de Carlos, sua voz como um farol no caos. Ele ainda está lá fora, ele precisa de mim. O cenário se transformou em um turbilhão,
como uma tempestade arrasadora de dor e compreensão. Liz sentiu a mão espectral, e ao invés de recuar, a agarrou, ofegante. Você pode voltar, Liz, mas precisa descobrir a verdade, sussurrou a mão, clamando por ela. Era um chamado ao mesmo tempo doloroso e reconfortante. Uma negociação com a realidade. Liz olhou em volta, sua mente fervilhando com mais perguntas do que respostas. Se você escolher a luz, precisa encarar o que veio antes, proferiu a sombra, se recompondo. Somente assim poderá se libertar. Liz hesitou, cada passo em direção à luz revelando mais e mais verdades ocultas. Um lugar onde as memórias finalmente se conectavam a revelações. Com a escuridão a seus pés, ela se sentiu pronta para enfrentar a verdade que a perseguia, um eco de sua própria essência. E então, em um instante agonizante, a luz se expandiu, fazendo com que tudo ao seu redor desaparecesse em um clarão ofuscante. Quando a luz finalmente se dissipou, a solidão abissal a aguardava. A pergunta girava em sua mente como um redemoinho: o que é a verdade que realmente me define? Liz se viu de pé em um novo espaço, o frio distante, mas o peso das expectativas pairando como uma nuvem escura. O que a verdade revelaria sobre si mesma? E, mais importante, seria ela forte o suficiente para suportar? Liz levou um instante para entender onde estava. O ambiente ao seu redor tinha mudado novamente. As paredes eram feitas de uma madeira antiga e escura que rangia, como se a própria estrutura estivesse viva. Uma névoa espessa pairava, envolvendo tudo em uma atmosfera densa. O cheiro de mofo e umidade a enjoava, quase a fazendo vomitar. Ela percebeu que estava sozinha, mas a sensação de estar sendo observada a seguia, como um sussurro nas costas. O eco da sua própria respiração parecia um grito no silêncio opressivo. A luta anterior ainda fervilhava em sua mente, mas agora a adrenalina dava lugar a uma crescente ansiedade. Liz deu um passo hesitante, ouvindo um estalo sob seus pés. O som ecoou como um chamado, ativando seus instintos de fuga. Mas algo lá dentro a impelia a seguir em frente. A verdade revelou-se como um mantra, repetindo em sua mente, exigindo que ela a descobrisse. Ela se lembrou dos fragmentos da memória que surgiram antes, da risada perturbadora que a cercava. O que aquele riso significava? Um novo pavor começou a se formar. E se essa verdade estivesse mais próxima do que imaginava? O chão abaixo dela parecia instável, pulsando, como se a própria casa estivesse guardando segredos mortais. Conforme avançava, as paredes pareciam fechar-se, e cada passo produzia um eco que reverberava como um alerta. Carlos, pensou, angústia enfiando suas garras no coração. O que teria acontecido com ele? Cada pequeno ruído a fazia parar, expectativa misturada com medo. Um sussurro cortou o ar. Liz chamava alguém com uma voz familiar e dolorosa, fazendo o sangue dela gelar. A voz se misturava ao som da madeira rangendo e ao silêncio, tornando a busca por Carlos mais agoniante. Carlos! Ela gritou, mas a resposta era um silêncio sepulcral. Desesperada, Liz respirou fundo e avançou até uma porta ao final do corredor. O pomo estava frio, mas ela não hesitou. Ao girá-lo, uma onda de ar gelado atravessou seu corpo. Ela se viu em um quarto de brinquedos, um daqueles que poderiam ser encontrados em uma infância feliz. Mas a presença com que estava lidando transformou tudo em um pesadelo. Os brinquedos estavam espalhados pelo chão, alguns quebrados, outros ainda em perfeitas condições, mas a atmosfera era sombria. Uma boneca, com um sorriso exagerado e olhos tão negros quanto a noite, a encarava de forma perturbadora. Liz não conseguia desviar o olhar dela, sentindo um desejo inexplicável de saber seu nome. A voz soou novamente, desta vez mais próxima. Liz, posso te ajudar? Era doce e suave, mas tinha um tom sombrio. Venha brincar comigo. Uma sombra passou pela porta, e o mundo ao seu redor pareceu desmoronar. A boneca não era só um brinquedo. Era um portal para um horror ancestral. Por trás dela, Liz viu uma figura distante, carregada de uma fúria que parecia consumir a própria luz. O coração dela disparou, e a luz que a cercava começou a pulsar novamente. Carlos! Gritou com todas as forças, mas a sombra que se aproximava silenciou sua voz,
mostrando que a verdade que ela buscava poderia ser mais destrutiva do que ela imaginava. O próximo passo teria que ser dado, mas como enfrentar algo que poderia se alimentar de seus medos? Com o corpo tremendo e vazios nas costas, o desejo de descobrir a verdade era ofuscado pela ansiedade do desconhecido. A figura na sombra avançou mais rápido, e Liz entendeu que a resposta que buscava não era uma escolha entre luz ou escuridão. Era a realidade que estava prestes a desmoronar sobre ela. E nesse momento, a certeza lhe atingiu como um soco no estômago. A verdade poderia custar mais do que sua própria vida, ou a de Carlos. Para onde aquela busca pela verdade a levaria agora? Lee sentiu a quente respiração da sombra, um sopro gélido que a fez estremecer. Sua mente luta para conectar os pontos, mas o medo a deixou paralisada. A boneca, com seu sorriso macabro, parecia satisfazer-se com sua angústia. Venha brincar comigo, repetia a voz, ecoando como um canto hipnótico. Ela queria gritar, mas a garganta não respondia. Enquanto isso, a figura nas sombras se aproximava, seus contornos se firmando em um rosto que ela não conseguia discernir. Ao mesmo tempo, os brinquedos quebrados sob seus pés pareciam murmurar, como se estivessem contando histórias de horrores que não deveria ouvir. Um estalo ressonou. Liz olhou para o lado e viu um carrinho de brinquedo que, de repente, começara a se mover sozinho. O terror a invadiu. Se os brinquedos estavam vivos, o que mais naquela casa poderia estar? Carlos! Gritou novamente, a voz se partindo em um misto de desespero e fragilidade. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e o frio começava a penetrar em seus ossos. A figura escura hesitou por um momento, uma fração de segundo, e Lee sentiu que deveria aproveitar a oportunidade. Sem pensar, ela deu um passo para trás, levou uma respiração fundo e então gritou: "O que você quer de mim?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A boneca não respondeu, mas a sombra avançou com uma raiva desenfreada, como se sua pergunta tivesse despertado uma antiga fúria. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação. Lee se virou e correu em direção à porta pela qual havia entrado. O coração disparado ecoava no peito, e o chão sob os pés parecia tremer com sua corrida. Mas, para sua surpresa, a porta estava trancada. Ela puxou a maçaneta, mas não havia saída. A figura se aproximava, a aura dela transbordava um mal indescritível. Lee se virou e viu que os brinquedos, antes inertes, agora a cercavam, formando um círculo grotesco. Um urso de pelúcia olhava diretamente para ela, seus olhos brilhando com uma malevolência doentia. "Venha brincar com a gente, Liz", sussurrou um carrinho com uma voz fina e infantil. "Faz tempo que não temos uma amiga." Desesperança a envolveu, e uma onda de frio percorreu seu corpo. Qualquer desejo de brincar havia desaparecido, substituído pelo desejo de fugir. Mas para onde? A casa não parecia ter fim, e cada corredor que explorava parecia levar a uma armadilha. "Carlos!" Ela gritou novamente, se lembrando do amigo. Precisava encontrá-lo. Precisava saber se ele estava ali. A bondade dele, a luz que o cercava, não poderia estar perdida nesse mar de escuridão. Afinal, a presença da sombra estava cada vez mais forte, e a risada perturbadora, mais clara. Com um impulso, Liz decidiu que precisava buscar por Carlos na sala adjacente. Se ela conseguisse escapar daquela armadilha, teria uma chance. A sombra hesitou um momento, mas então disparou na sua direção, como um raio, sem mais sutilezas. "Não!" Liz gritou, correndo para o único lugar que lhe restava, uma janela coberta de poeira. Sem olhar para trás, ela se atirou contra o vidro. A expectativa de uma explosão de vidro se despedaçando parecia ser seu único caminho para a liberdade. Mas, ao invés disso, a janela simplesmente se abriu, como se a casa a estivesse convidando para um mundo ainda mais obscuro. O luar filtrou-se por trás do vidro quebrado, revelando um jardim macabro, repleto de flores negras e raízes entranhadas, que pareciam pulsar como corações. Ela hesitou na borda da janela, ouvindo a sombra crescer atrás de si. A escolha estava diante dela: entrar no jardim, enfrentar o desconhecido ou ficar e encarar o terror que se aproximava. Qualquer que fosse sua decisão, a verdade que ela buscava parecia estar, de uma forma ou de outra, à espera dela. E em meio ao pânico, Liz percebeu que o jogo não era apenas sobre a busca pela verdade.
Era uma questão de sobrevivência, de salvar a si mesma, e quem sabe, Carlos também. Com o coração na garganta, ela olhou para o jardim. O que mais poderia estar escondido naquele lugar amaldiçoado? O brilho da lua iluminava as flores negras, que pareciam ter vida própria, dançando lentamente como se respondessem a uma música inaudível. Liz hesitou, seu coração batendo forte. A sombra a perseguia, e a ideia de entrar naquele jardim tenebroso era quase tão apavorante quanto ficar ponto com um último olhar para trás. Liz se lançou na escuridão do jardim. O chão estava coberto por uma camada de folhas secas que estalavam sob seus pés. Um cheiro de terra molhada e decomposição pairava no ar, tornando a respiração ainda mais difícil. A sombra parecia viver agora em cada canto, se movendo como um vilão invisível, pronto para agarrá-la a qualquer momento. Ela caminhou rapidamente entre as flores. Algumas pareciam abrir-se para ela, enquanto outras se fechavam, como se estivessem absorvendo sua presença. Um arrepio percorreu sua espinha. Carlos! Ela gritou com uma esperança desesperada. O eco do seu grito se misturou ao sussurro das folhas, e, por um momento, tudo parecia em completo silêncio. Mas logo, um sussurro distante cortou a calma. Liz era uma voz familiar, mas distorcida, quase como se ela estivesse ecoando de outra dimensão. O pânico a alcançou quando ela reconheceu que era Carlos chamando por ela. Vem aqui, Liz. Sua voz soava distante, presa nas entranhas da casa. O medo a impulsionou. Ela correu em direção à origem do chamado, sem saber se seria sua salvação ou condenação. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. A sombra, agora mais próxima do que nunca, provocava um calafrio que se espalhava como fogo gelado por seu corpo. A sensação de ser observada crescia em intensidade, como se os arbustos e as plantas ao seu redor estivessem esperando para devorá-la. Liz virou-se de repente, recusando-se a ser capturada pelo desespero. Ela precisava encontrar Carlos. Estou chegando! Gritou, sua voz balançando entre a determinação e o desespero. Conforme avançava, a vegetação tornava-se mais densa, formando um labirinto traiçoeiro. Passos apressados a seguiram, um som macabro que ecoava atrás dela. Era a sombra se aproximando. Liz sabia que não poderia vacilar. Acreditar que Carlos a esperava era o único combustível que a mantinha em movimento. Finalmente, no coração do jardim, encontrou um velho balanço de madeira, balançando suavemente. O chiar era assustador e, ao olhar para o lado, ela viu uma silhueta familiar em pé ao lado do balanço. Era Carlos. Ele estava pálido, os olhos vazios e com um sorriso ensanguentado. Liz paralisou diante da visão aterradora. Carlos, é você? Perguntou, mal conseguindo respirar. A figura não respondeu, apenas balançou a cabeça lentamente, enquanto o balanço continuava a se mexer, como se estivesse esperando por um novo jogador. A sombra se destacou contra o fundo lunar, contornando o jardim e cercando-a. Liz percebeu que a figura de Carlos não era mais real, não era mais seu amigo. De repente, as flores negras começaram a se fechar, e uma sensação de inércia tomou conta dela. Não! Eu não posso ficar aqui! Gritou, enquanto o balanço acelerava, e as risadas infantis ecoavam, cada vez mais perto. Liz precisava reagir, mas a paralisia do medo a dominou. O que você quer de mim? Ela gritou novamente, mas a resposta se fez através do riso que ecoava pelo jardim. Uma luz fraca apareceu no centro do espaço. Era o que parecia ser um portal, uma fenda densa em meio a tudo aquilo. A sombra estava prestes a alcançá-la, e a temperatura começou a cair rapidamente. O que seria aquela luz? Um caminho para a liberdade ou mais uma armadilha? No sopro gelado da escuridão, a necessidade de escapar apareceu nítida. Sem pensar duas vezes, Liz correu em direção ao portal, sem saber o que a aguardaria do outro lado, mas com a esperança de que a escuridão não poderia retê-la para sempre. Enquanto se lançava para o desconhecido, uma última risada ecoou atrás dela, uma risada que sugeria que o jogo estava longe de terminar. O que esperava no além? Será que a liberdade era real, ou a sombra apenas aguardava sua próxima jogada? As luzes do portal tomaram conta de Liz. Uma onda de calor envolvente atravessou seu corpo enquanto a escuridão a perseguia, gélida e sedenta. Com um último impulso,
ela se lançou para o desconhecido, sem hesitar. A risada sinistra da sombra ainda ressoava em seus ouvidos, mas a determinação pulsava em seu coração. Eu vou encontrar a verdade. Ela gritou para si mesma, pressionando a mente e o corpo. Quando cruzou o limiar, sentiu-se como se estivesse mergulhando em água quente. Uma sensação de leveza a envolveu e, por instantes, a escuridão pareceu desaparecer. O portal a lançou em um novo ambiente, e ela se viu em uma sala iluminada por velas. As paredes eram adornadas com quadros de pessoas que um dia conheceram Carlos, todos com sorrisos que se tornaram sombras de felicidade. No centro da sala, uma mesa antiga estava coberta de objetos familiares, fotos da avó, livros e brinquedos da infância. Liz? A voz de Carlos soou suavemente, mas não era a mesma de antes. Sua expressão estava mais suave e seus olhos brilhavam com uma luz quase natural. Ele estava à frente, mas a aura sombria ainda pairava ao seu redor. Você finalmente chegou. Liz sentiu um misto de alívio e receio. Carlos. Onde você esteve? O que está acontecendo? O tom de sua voz vacilou entre esperança e desespero. Eu estive aqui o tempo todo, mas não era eu, era algo mais. Ele gesticulou para os objetos, seu olhar carregado de tristeza. A sombra fez de mim seu refém, mas eu não deixei de lutar por você. A escuridão se alimenta do medo, da dúvida e você está prestes a descobrir quem você realmente é, e como podemos nos libertar. Lee se aproximou. Como? O que precisamos fazer? A urgência em sua voz quebrava o silêncio que o cercava. A verdade é a chave, Liz. Olhe para essas memórias. Carlos apontou para os objetos sobre a mesa. A última vez que entrei em contato com a sombra, eu deixei uma parte de mim para trás, para proteger você. Mas isso não funcionou. Agora precisamos encarar nossos medos juntos. A ideia de enfrentar o que havia sido sufocado a começou a atordoar, mas a determinação de Liz se fez mais forte. Ela pegou uma foto de sua avó, a imagem trazia um sorriso que transbordava amor e proteção. Ela sempre foi meu porto seguro, o que ela teria me ensinado a fazer em momentos assim? Você já ouviu seu coração. Agora você precisa se lembrar de tudo que aprendeu e enfrentar a sombra que nos controla, Carlos disse, sua imagem começando a desvanecer. Ela quer que você duvide de si mesma. Você tem que mostrar a ela que você é mais forte. As paredes da sala tremeram enquanto a sombra começava a se materializar, a risada distorcida ecoava mais alta, desafiadora. O que você acha que pode fazer? Você não pode escapar de mim. A voz era um eco aterrador e tentador. Lee se virou para encarar a escuridão. Seu coração acelerado não poderia controlá-la dessa vez. Você não me controla! Ela gritou, buscando dentro de si a coragem que Carlos lhe havia mostrado. Estou aqui para enfrentar você. Uma explosão de luz envolveu Liz, as memórias de amor e felicidade a cercaram, alimentando sua confiança. Eu não sou apenas medo. Sou coragem. Sou amor. Sou o que aprendi com aqueles que amo. A luz ao seu redor começou a brilhar intensamente, e a sombra hesitou, transformando-se em uma neblina oscila entre seus limites. Liz correu em direção à sombra, uma onda de luz refletindo ao seu redor. Eu clamo pelo que está em mim, pelo que me faz forte. E quando a luz a envolveu, ela sentiu a energia vibrando, pulsando para fora de seu corpo, como uma explosão de vida contra a escuridão. Um grito profundo ecoou na sala e a sombra começou a se fragmentar. Liz percebeu que a verdade que buscava sempre estivera em seu interior. Acordou para as memórias e a conexão que abraçava sua essência. Ela não estava sozinha. Carlos ao seu lado. Se uniram e enfrentaram a escuridão juntos. Liberte-se de seus medos, Liz. Você é forte. Você é livre. Carlos gritou, enquanto a luz crescia, engolindo a escuridão. Liz sentiu todas as dúvidas se dissolverem, e com um último grito de coragem, a luz consumiu completamente a sombra. Então, tudo caiu em um silêncio profundo. Quando a bruma se dissipou, Liz e Carlos se encontraram novamente em uma clareira iluminada pela luz da lua.
As flores negras haviam se transformado em flores vibrantes e coloridas, pulsando com vida. A casa sombria havia desaparecido, e eles estavam livres. Liz olhou para Carlos, seu rosto agora cheio de calor e alívio. Fizemos isso, ela murmurou, sentindo as lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Sim, você fez isso, Liz, ele respondeu, agora mais próximo, seus olhos brilhando com amor e gratidão. Você enfrentou seus medos e encontrou a verdade. Nunca se esqueça disso. Liz sorriu, com o coração finalmente leve. O caminho à frente poderia ser desafiador, mas ela estava pronta. A sombra nunca mais teria poder sobre ela, porque a verdadeira luz estava dentro dela. Com Carlos ao seu lado, elas se afastaram da clareira, sabendo que tinham superado a batalha mais importante de suas vidas. A jornada não terminava ali, mas com a verdade ao seu lado, o futuro parecia luminoso e repleto de possibilidades. Se você chegou até aqui, isso significa que você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final apavorante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.